Era para ser uma tarde comum. Carlos saiu de uma reunião mais cedo e voltou para casa sem avisar ninguém. Não esperava nada fora do normal. Só queria descansar um pouco ao lado da mãe. Mal entrou, ainda com a mala na mão, ouviu gritos no corredor. Parou, segurou a respiração e se escondeu atrás da porta, tentando entender. Luana estava com a voz alterada, dura. Luana, você não manda aqui, velha teimosa. Saia do meu caminho. Dona Helena, eu só pedi respeito, não jogue fora meus remédios. Luana rebateu. Remédio demais. Você quer atenção o tempo todo, chega. Rita interveio, sem elevar o tom. Senhora Luana, por favor. Devolva o frasco da dona. Luana cortou. Cale a boca, Rita. Vá arrumar a cozinha agora. Carlos entrou de uma vez, deixando o corpo à vista. O que está acontecendo aqui? Alguém me explica isso agora. Luana soltou o frasco no chão. O plástico bateu no piso e rolou para perto do sofá. Dona Helena se apoiou no braço do sofá tremendo. Carlos deixou a mala cair e foi direto para elas. Luana, mudando o tom de repente. Amor, que surpresa! Você voltou muito cedo hoje. Carlos encarou Luana sem rodeios. Eu ouvi gritos. Por que minha mãe está chorando? Dona Helena respondeu em voz baixa. Está tudo bem, filho. Só um mal-entendido. Rita comentou. Senhor Carlos não está bem. Foi muito pesado agora. Luana tentou normalizar. Rita exagera. Sua mãe confundiu horários. Só isso. Carlos afirmou sem hesitar. Ninguém levanta a voz com minha mãe. Entendeu, Luana? Ele se abaixou, pegou o frasco e conferiu a etiqueta. Estava vazio. A expressão dele ficou firme. Olhou diretamente para a esposa. Carlos perguntou. Quem jogou fora os comprimidos? Isso é sério. Luana respondeu. O médico mudou. Esses aí não servem mais. Dona Helena murmurou. Não mudou nada, meu filho. É o mesmo. Rita explicou. Doutor Otávio confirmou ontem. A dose é vital. Carlos falou sem hesitar. Luana não inventa. Vou ligar para o doutor agora. Luana rebateu. Faça o que quiser. Eu só tentei ajudar. Carlos pegou o celular, digitou alguns números, mas parou quando ouviu passos apressados no andar de cima. Olhou para o corredor, tenso. Carlos ordenou. Rita, chame o Mário, quero todos aqui agora. Rita, sim senhor, vou chamar o motorista e o segurança. Dona Helena pediu. Não fique nervoso, filho, vai piorar a tensão. Carlos firme. Mãe, a senhora senta. Beba água devagar, por favor. Luana argumentou. Você dramatiza tudo. Não precisamos dessa confusão. Carlos rebateu. Quem grita com minha mãe cria confusão, fica claro? Mário entrou apressado e fechou a porta da sala. Carlos foi direto ao ponto, sem rodeios. Pedia fatos. Mário perguntou. Senhor, aconteceu alguma coisa? Vi seu carro externo. Carlos, preciso dos vídeos das últimas 2 semanas, Mário. Luana, com ironia. Pra que isso? Desconfia de mim dentro de casa. Carlos explicou. Quero fatos. Vídeos não mentem. Melhor para todos. Rita comentou. Houve discussões sim, senhor. Muitas nos últimos dias. Carlos chamou. Neto, traga os arquivos já. Neto apareceu com um pendrive. Carlos conectou, abriu o sistema de segurança e acelerou as imagens. O dedo dele correu pela barra do tempo, até que pausou em uma cena. Carlos apontou. Aqui. Luana empurrando minha mãe no corredor. Luana respondeu. Isso foi um tropeço. Ela quase caiu sozinha. Rita insistiu. Eu estava atrás. A senhora puxou o braço dela. Dona Helena tentando apaziguar. Não quero problemas. Posso esquecer isso, Carlos. Carlos foi curto. Não, mãe. Ninguém te humilha na minha casa. Luana retrucou. Se insistir, eu vou embora agora mesmo. Ele respirou fundo, retirou o pendrive e guardou no bolso. Foi até a cozinha, encheu um copo de água e voltou com um olhar decidido. Carlos, Rita, traga o chá da minha mãe sem nada. Rita, sim senhor, vou ferver a água agora. Luana perguntou, eu cuidava do chá, você não confia em mim? Carlos afirmou, quem confia não esconde frascos de remédio. Dona Helena confessou, filho, estou um pouco tonta hoje.
Carlos concluiu. Depois do chá, chamaremos o Dr. Otávio. Luana saiu para o jardim e ligou o celular. Falou baixo olhando para os lados. Carlos a observou pela janela, calado. Seu olhar não piscava. Luana disse ao telefone. Davi, ele voltou. Dei azar hoje. Venha rápido. Davi respondeu. Calma. Tenta segurar. Precisamos do documento hoje. Luana, a interdição está pronta. Só falta a assinatura. Davi afirmou. Então mantém a velha nervosa. Eu já chego. Carlos, em voz baixa para Neto. Grave esse áudio. Ative o microfone externo. Neto, já está gravando, senhor. Tudo fica registrado. Rita trouxe o chá e colocou a bandeja na mesinha. Dona Helena segurou a xícara com cuidado. Carlos se inclinou, observou a cor e o cheiro. Carlos perguntou. Quem preparou o chá ontem à noite? Rita, a enfermeira Paula. Ela chegou tarde, estranhei isso. Luana cortou. Ela trabalha para cuidar da sua mãe. Só isso, Carlos respondeu. Vou ligar para ela agora. Preciso de respostas. Dona Helena comentou. O chá me deixou sonolenta. Apaguei na sala. Carlos afirmou. Isso me preocupa. Pode haver sedativos escondidos. A campainha tocou. Carlos caminhou até a porta. Era o Dr. Otávio, com a maleta. Carlos falou sem hesitar. Doutor, obrigado por vir rápido. Precisamos de ajuda. Dr. Otávio perguntou. O que aconteceu? A senhora está pálida hoje. Dona Helena, ando cansada. O chá me derruba sempre. Dr. Otávio explicou. Isso não é normal. Vou checar esse chá. Luana tentou suavizar. Doutor, eu mesma faço. Talvez tenha excesso de ervas. Carlos insistiu. Avalie tudo. Quero laudo. Sem desculpas, por favor. O médico cheirou o chá, usou uma tira reagente e guardou um pouco em um frasco de amostra. Depois, examinou os olhos de Helena com uma lanterna. O ambiente ficou silencioso por alguns segundos. Dr. Otávio afirmou. Há traços de sedativo. Não é camomila comum. Luana rebateu. Não sei de nada, deve ser a marca da loja. Carlos pressionou. Quem comprou essa marca, Luana? Quero a nota. Rita explicou. Quem mandou comprar foi a senhora Luana, senhor. Dona Helena, Clara, eu não pedi sedativo algum. Jamais pedi isso. Carlos concluiu. Isso virou caso de polícia. Fica bem claro. Paula chegou com uma bolsa, nervosa. Entrou devagar e olhou para Luana. O doutor pediu calma e apontou uma cadeira. Paula perguntou. Recebi sua ligação. O que aconteceu exatamente? Carlos foi direto. O chá tinha sedativo. Quem te deu essa ordem? Paula tensa. Eu só segui instruções. Não queria me envolver. Luana levantou a voz. Não mente, Paula. Ninguém mandou coisa alguma. Paula insistiu. Mandou sim. A senhora me pressionou várias vezes. Dr. Otávio falou sem hesitar. Fale a verdade. Isso é sério demais. Carlos foi ao escritório e ligou para sua advogada. Trancou a porta. Luana se aproximou do corredor, tentando ouvir encostada na parede. Carlos, Bianca, vem agora. Tenho provas de abuso. Bianca respondeu. Estou indo. Não fale nada fora do essencial. Carlos explicou. Já isolei as contas. Preciso bloquear procurações. Bianca afirmou. Mande os documentos por e-mail. Eu aciono agora. Luana batendo na porta. Amor, por favor. Vamos conversar sem advogados. Carlos foi seco. Você cruzou limites. Agora é só com provas. Davi entrou correndo pela lateral do jardim. Não chegou longe. Neto interceptou, pediu identificação e manteve distância. Carlos saiu e encarou o cunhado. Davi alegou. Preciso falar com Luana. Assuntos urgentes financeiros. Carlos respondeu. Aqui ninguém assina nada hoje. Saia da minha casa. Davi argumentou. Você não manda em tudo. Ela é esposa legítima. Carlos cortou. Eu mando no respeito. Minha mãe vem primeiro. Luana tentou acalmar. Davi, calma. Deixa comigo. Eu resolvo isso. Neto avisou. Se insistir, eu chamo a polícia. Decida agora. Dentro da sala, Dona Helena tremia as mãos. Rita trouxe uma manta.
O doutor mediu a pressão e fez anotações rápidas. Dona Helena, não quero confusão entre vocês, filhos. Carlos, firme. Mãe, a confusão começou quando te desrespeitaram. Rita orientou. A senhora precisa repousar. Quarto está arrumado. Dr. Otávio informou. Pressão alta. Vamos monitorar e hidratar. Luana tentou voltar ao controle. Eu posso cuidar dela. Você está exagerando tudo. Carlos determinou. Você se afasta, sem contato com minha mãe agora. Ele voltou a olhar para a equipe. Carlos ordenou. Neto, não deixe a Luana sozinha com minha mãe. Neto, entendido, senhor. Fico na porta o tempo todo. Carlos, Rita, prepare o quarto do térreo para ela. Rita, eu já arrumo lençóis e água filtrada. Luana ofendida, isso é humilhante, Carlos. Sou sua esposa. Carlos afirmou. Respeito se conquista. Você perdeu isso hoje. Paula abriu a bolsa e tirou uma pasta. Respirou fundo antes de falar. Carlos fez um gesto para ela ir em frente. Paula confessou. Aqui estão os documentos da interdição forçada. Carlos perguntou. Quem trouxe esse pacote até você? Paula respondeu. O Davi entregou. Disse que era rotina familiar. Luana rebateu. Você que inventou isso, Paula. Não te autorizo. Paula insistiu. Eu gravei conversas. Tenho áudios completos, senhora. Carlos, mande os áudios para minha advogada agora. Luana deu um passo rápido e tentou pegar o celular de Paula. Neto avançou e ergueu a mão, pedindo calma. Davi recuou para a varanda, em silêncio. Luana gritou. Me dá esse telefone. Você não pode gravar. Neto explicou. Não encoste na moça. Afaste as mãos, por favor. Davi tentou mediar. Isso está saindo do controle. Acalmem-se agora. Carlos foi firme. Você já perdeu o controle, Davi. Saia imediatamente. Paula informou. Já enviei tudo. A doutora confirmou o recebimento. Carlos agradeceu. Obrigado, Paula. Você fez a coisa certa. A campainha tocou novamente. Bianca chegou carregando uma pasta preta. Cumprimentou rápido e abriu um notebook na mesa. Pediu os áudios por e-mail e analisou cada arquivo. Bianca afirmou. Os áudios são claros. Há coação e abuso. Luana reclamou. Isso é armação. Todos contra mim. Que absurdo. Bianca apontou. Aqui há falsificação de assinatura. Nota evidente. Carlos perguntou. Podemos registrar ocorrência hoje mesmo? Bianca respondeu. Sim. Vou contatar a delegada e especializada imediatamente. Dona Helena murmurou. Eu só queria paz. Isso tudo me assusta. O telefone de Carlos tocou. Era o assistente de negócios. Ele colocou no ouvido e caminhou até a janela. Assistente relatou. Cancelaram sua reunião por e-mail estranho, senhor. Carlos perguntou. Estranho como? Você pode rastrear essa solicitação? Assistente explicou. Partiu do notebook da Luana pela rede de casa. Carlos concluiu. Então armaram meu retorno. Queriam agir sozinhos. Luana cortou. Pare de inventar teorias. Isso é coincidência apenas. Bianca comentou. Coincidências demais. Isso pesa contra você, Luana. Enquanto isso, Rita ajudou Dona Helena a deitar no quarto do térreo. Carlos entrou e segurou a mão da mãe. Falou baixo, mais calmo. Carlos, mãe, me desculpe por não ter visto antes. Dona Helena respondeu em voz baixa. Eu te protegi demais. Não contei tudo, filho. Carlos prometeu. Agora acabou. Ninguém encosta mais na senhora. Rita sugeriu. Deixem a dona descansar. Vou ficar aqui perto. Dona Helena, faça o que achar correto. Eu confio em você. Carlos, vou cuidar disso. Você dorme tranquila agora. Na sala, Davi tentou sair pela lateral. Neto bloqueou a passagem, sereno. Luana falava no telefone, andando em círculos. Davi resmungou. Preciso de ar. Essa casa está sufocante. Neto falou sem hesitar. Você fica até a polícia chegar. Ordem do senhor. Luana, ao telefone. Alô, apaga os documentos. Some com o cartório. Carlos ironizou. Ainda tentando apagar rastros? Ridículo, Luana. Bianca informou. Já notificamos o cartório. Tudo está congelado. Paula completou. Eu tenho cópias extras. Nada some mais, senhora.
Dr. Otávio imprimiu um laudo preliminar que trouxe no carro, completou e entregou. Bianca tirou fotos. Carlos respirou, sentindo que as provas se alinhavam. Dr. Otávio afirmou: sedação contínua. Risco real para a saúde. Carlos concluiu: isso encerra a discussão sobre intenções aqui. Luana tentou minimizar: vocês estão exagerando efeitos. Era só relaxar. Bianca rebateu: relaxar não. Isso é dolo. Está tudo escrito. Carlos decidiu: vou prestar queixa, sem mais conversas agora. Davi soltou: isso vai arruinar a vida de todo mundo. A campainha tocou de novo. 2 policiais e a delegada entraram com calma. Bianca mostrou documentos, e Neto apontou onde todos estavam. Delegada informou: recebemos denúncia e provas. Vamos ouvir vocês. Carlos apresentou: minha mãe foi sedada e pressionada. Está aqui o laudo. Luana argumentou: quero meu advogado. Não falo sem orientação. Davi reforçou: eu também. Isso é perseguição familiar cruel. Bianca respondeu: tudo bem. Mas eles ficam à disposição, delegada. Delegada determinou: ninguém sai. Vamos recolher celulares e documentos. Paula se aproximou e entregou um pendrive à delegada. Luana fechou os olhos, irritada. Carlos observou sem falar. Paula declarou: aqui estão os áudios de pressão e ordens. Delegada respondeu: obrigada, vamos copiar agora e emitir recibo. Luana acusou: você é ingrata. Eu te dei emprego, Paula. Paula foi firme: eu escolhi a verdade. Chega de medo, senhora. Carlos comentou: fez certo, Paula. Coragem assim muda vidas. Delegado orientou: precisamos de depoimentos formais. Vamos organizar. Na mesma hora, chegou uma mensagem do banco. Carlos abriu o e-mail e mostrou para Bianca. Eles analisaram juntos, linha por linha. Carlos avisou: tentaram transferir ativos da holding hoje cedo. Bianca constatou: aqui consta pedido de procuração da dona Helena. Carlos disse: ela nunca assinaria isso, é falsificação evidente. Bianca afirmou: já estamos contestando, mandarei petição imediata. Luana reclamou: vocês inventam confusões para me punir. Carlos apontou: é sua assinatura digital aqui, explique isso. No quarto, dona Helena acordou. Rita trouxe uma sopa leve. Helena chamou o filho, pedindo 1 minuto a sós. Dona Helena confidenciou: filho, preciso te contar uma coisa importante. Carlos: calmo, diga, mãe. Estou aqui, ouvindo tudo com calma. Dona Helena explicou: a maioria das ações não está no seu nome. Carlos perguntou: como assim? Pensei que já estava tudo formalizado. Dona Helena: eu mantive comigo, por segurança e proteção. Carlos entendeu: entendi. Você me protegia de gente gananciosa. Ela apontou para uma gaveta trancada. Carlos pegou a chave no porta-retratos, abriu e tirou um envelope grosso. Dona Helena informou: tem um testamento novo. Atualizei mês passado. Carlos perguntou: o que mudou, mãe? Preciso entender os detalhes. Dona Helena explicou: criei um instituto. Metade das ações vai lá. Carlos: e a outra metade? Fica comigo sob condições? Dona Helena respondeu: fica, se você proteger a família com respeito. Carlos afirmou: eu aceito, eu já decidi proteger você sempre. Carlos voltou à sala com os documentos. Bianca analisou, atenta. Luana observava, pálida, calculando perdas. Carlos declarou: aqui está o testamento. Mudou todo o cenário. Bianca comentou: perfeito. Isso inviabiliza intenções oportunistas agora. Luana tentou se justificar: eu não queria dinheiro. Queria paz e organização. Carlos rebateu: paz não se conquista sedando minha mãe, Luana. Davi reclamou: vocês cancelam meus planos e me deixam falido. Bianca foi dura: seus planos eram criminosos. Assuma isso como adulto. A delegada recebeu cópias dos papéis e começou a escrever um relatório rápido. Neto continuou na porta, conferindo identidades. Delegada informou: vamos conduzir vocês para declarações na delegacia. Luana exigiu: eu vou com meu advogado. Quero respeito aqui. Delegada garantiu: terá respeito, mas vai responder às acusações.
Carlos pontuou. Minha mãe não sai de casa. Ela precisa descansar. Bianca orientou. Eu acompanho a polícia. Carlos, fique com sua mãe. Paula se ofereceu. Posso ajudar a Dona Helena hoje à noite. Mário foi até a garagem e verificou os carros. Retirou uma chave do sedã e voltou para a sala entregando para Carlos. Mário relatou. Senhor, dei baixa nas chaves. Sem saídas não autorizadas. Carlos respondeu. Obrigado, Mário. Você foi discreto e firme. Mário acrescentou. Eu vi entregas suspeitas essa semana. Tentei avisar. Carlos acenou. Você fez bem. Depois conversamos com calma. Luana ironizou. Agora virou prisão domiciliar? E isso é ilegal. Carlos concluiu. É proteção. Até a polícia concluir, fica assim. O assistente ligou novamente. Carlos colocou no viva voz para todos ouvirem. Assistente disse. Descobrimos o e-mail falso. Foi criado ontem. Carlos perguntou. Endereço vinculado ao Wi-Fi de casa, provavelmente. Assistente confirmou. Sim, e enviaram também para o conselho. Carlos analisou. Queriam derrubar minha agenda e desestabilizar tudo. Bianca afirmou. Mais uma prova de sabotagem direcionada aqui. Luana argumentou. Eu não precisava sabotar. Eu tinha acesso livre. A delegada atendeu uma ligação rápida. Desligou e olhou para Davi e Luana. Delegada anunciou. Haverá condução coercitiva para esclarecimentos. Luana se defendeu. Não sou criminosa. Sou esposa, mãe e gestora. Delegada foi direta. Gestora não sedaria a sogra para controlar bens. Davi tentou reduzir. Eu só ajudei com documentos. Não fiz mais nada. Bianca lembrou. Documentos fraudulentos rendem pena. O senhor sabe. Carlos finalizou. Acabou, Davi. Acabou, Luana. Sem mais jogos. Luana se aproximou de Carlos e segurou o braço dele por um segundo. Ele recuou, sem hesitar, e apontou a porta. Luana implorou. Me perdoa. Eu estava desesperada com dívidas familiares. Carlos disse, firme, você usou minha mãe, isso não tem perdão fácil. Luana sugeriu, vamos tentar terapia. Podemos recomeçar do zero. Carlos foi claro, sem respeito, não existe recomeço. Eu quero divórcio. Delegada avisou, precisamos sair agora, a viatura já chegou. Davi ameaçou, isso vai render manchetes, vocês vão se arrepender. Quando a polícia saiu com eles, a casa ficou silenciosa. Carlos voltou ao quarto do térreo. Sentou ao lado da mãe. Carlos falou baixo. Vai ficar tudo bem agora. Eu prometo, mãe. Dona Helena respondeu. Você foi firme. Eu tenho orgulho de você. Carlos planejou. Amanhã vamos ao cartório ajustar as medidas. Rita adiantou. Eu preparo tudo cedo. Deixo a casa em ordem. Paula completou. Eu fico de plantão. Qualquer coisa me chame. Dona Helena pediu. Quero só paz. E uma noite de sono tranquila. Na manhã seguinte, o sol bateu na janela. O telefone tocou. Era Bianca, com novidades. Carlos atendeu enquanto andava pelo corredor. Bianca informou. Boas notícias. A juíza deferiu as medidas protetivas. Carlos respondeu. Aliviado. Ótimo. Assim minha mãe fica segura legalmente. Bianca continuou. O instituto também foi reconhecido no registro. Carlos decidiu. Perfeito. Vamos anunciar ações de cuidado familiar. Rita apareceu na porta. Café pronto, senhor. Dona Helena está sorrindo hoje. Carlos agradeceu. Obrigado, Rita. Hoje começou um novo capítulo. Ele mesmo preparou o café da mãe. Levou a xícara, observou o vapor e sorriu de leve. Carlos, mãe, café fresquinho, sem nada além do necessário. Dona Helena, obrigada, meu filho. Sinto sua presença verdadeira. Carlos afirmou. Vou reestruturar a equipe. Tolerância zero para abusos. Dona Helena, simples. Faça isso. Sua casa precisa de paz e ordem. Rita sugeriu. Posso indicar uma cuidadora confiável, se precisar. Carlos pediu. Indique sim. Quero referências e contratos transparentes. O celular vibrou. Uma mensagem do conselho da empresa. Carlos leu e respirou aliviado. Carlos informou. O conselho apoiou nossas medidas. Tudo está estável. Dona Helena comentou. Sua equipe confia em você. Valeu a transparência. Carlos concluiu. A verdade sustenta qualquer empresa familiar séria. Rita avisou. A polícia ligou. Davi e Luana prestaram depoimento.
Carlos disse: vamos focar aqui. Justiça seguirá seu curso. Dona Helena sorriu. Eu só quero almoçar com calma e tranquilidade. Paula chegou com novos exames e os medicamentos corretos. Entregou para o Dr. Otávio, que voltou para uma visita rápida. Dr. Otávio explicou: ajustei a prescrição. Nada de sedativos escondidos. Paula afirmou: eu descartei tudo que era suspeito. Agora está seguro. Carlos agradeceu. Obrigado, doutor. Vamos seguir sua orientação fielmente. Dr. Otávio orientou: e qualquer sintoma diferente me ligue na hora. Dona Helena serena: já me sinto melhor, minha cabeça clareou hoje. Carlos reforçou: seguiremos assim. Um passo de cada vez, mãe. Carlos ligou para o departamento social. Falou objetivo, sem floreio. Já tinha uma decisão tomada. Carlos propôs: quero criar um programa de apoio a cuidadores. Coordenadora respondeu: excelente ideia, isso ajuda muitas famílias. Carlos afirmou: o Instituto Helena vai financiar ações imediatas. Coordenadora explicou: enviaremos propostas. Começamos ainda este mês. Carlos pediu: vamos divulgar discretamente, sem autopromoção pública. Coordenadora concordou. Combinado, foco na ajuda direta e prática. Neto trouxe um relatório de segurança. Carlos leu e assinou as medidas. Os dois caminharam pela casa, conferindo portas, senhas, câmeras. Neto informou: instalei novas senhas e duplo fator nos acessos. Carlos respondeu: ótimo, segurança interna é prioridade absoluta. Neto completou: revisamos a equipe. Nenhum risco imediato detectado. Carlos pediu: mantenha a atenção. Confiança só com comprovada lealdade. Neto garantiu: tem meu compromisso. Qualquer coisa, me ligue direto. Carlos concluiu: obrigado, Neto. Você foi essencial nessa crise. Bianca ligou com a atualização jurídica. Carlos colocou no viva voz. Dona Helena ouviu, apoiada em almofadas. Bianca informou: o promotor aceitou a denúncia formalmente. Carlos perguntou: qual o próximo passo no processo criminal? Bianca explicou: oitiva de testemunhas e perícia nos documentos. Dona Helena afirmou: eu vou depor, quero encerrar isso logo. Carlos acalmou: depomos juntos. Sem pressa, mas com firmeza. Bianca garantiu: vocês estão protegidos. Agora é tempo e lei. À tarde, a imprensa insistiu em uma entrevista. Carlos recusou. Preferiu uma nota curta e clara. Carlos ditou: nota oficial. Família protege idosa contra abusos. A assessora perguntou: a imprensa quer detalhes. Eu bloqueio pedidos? Carlos respondeu: bloqueie, nada de exposição desnecessária agora. A assessora afirmou: entendido. Foco no que realmente importa aqui. Carlos agradeceu: obrigado. Eu aviso se houver mudanças estratégicas. A assessora finalizou: estou de prontidão. Conte comigo o tempo todo. No fim do dia, a casa estava tranquila. Carlos preparou um prato simples e levou para a mãe. Carlos, sopa leve como você gosta, vamos jantar juntos. Dona Helena: obrigada, meu filho. Estou com apetite hoje. Rita comentou: fiz um chá de ervas correto. Sem riscos agora. Carlos reforçou: perfeito. Tudo transparente e sob orientação médica. Paula completou: qualquer reação me chame. Vou dormir no quarto ao lado. Dona Helena sorriu: hoje finalmente consigo respirar com alívio. À noite, Carlos conferiu janelas e apagou as luzes. Passou pelo corredor e parou diante da porta do quarto da mãe. Falou baixo com calma. Carlos disse: durma bem, mãe. Eu estou aqui para qualquer coisa. Dona Helena respondeu: boa noite, meu filho. Deus te abençoe sempre. Carlos acrescentou: amanhã cuidamos do instituto e da papelada final. Rita informou: eu cubro a madrugada, pode descansar sem preocupação. Carlos agradeceu: obrigado, Rita, sua lealdade salvou esta casa. Rita concluiu: só fiz o que era certo. Família merece respeito. Ah,